Parte 14, capítulo 16. O grande mito mundial. Apenas Noé foi deixado, e aqueles que com ele na arca. As águas inundaram a terra por 150 dias. Gênesis, capítulo 7, do versículo 23 ao 24. Por que o dilúvio mediterrâneo e os mitos gigantes não se restringem às culturas mediterrâneas? Frank Joseph observa que o cataclismo do dilúvio foi uma herança comum em todo o mundo e em toda a humanidade, que é o único grande mito mundial que, sem explicação, estranhamente nos une a um direito de primogenitura. A versão do Antigo Testamento é apenas uma das mais 500 lembranças diferentes e distintas do mesmo conjunto de eventos. É dessa linha de pensamento, então, que se deve entender que a palavra cataclismo deriva da palavra grega cataclismo, sempre foi designado especificamente para o evento do dilúvio. Aparentemente, as memórias do dilúvio e Nefilim foram salvaguardadas entre os diversos povos do mundo disperso de Babel e ou os povos distantes documentados como tendo sobrevivido ao dilúvio em outras tradições. É minha opinião que o dilúvio é o fato histórico mais proeminente que une todas as nações, todas as culturas e todos os povos deste mundo em uma herança comum. A consistência misteriosa e inexplicável de memórias ecoando e conflagrando do dilúvio de eventos cataclismos, os Nefilins, a rebelião dos Nefilim e o reassentamento pós-diluviano inicial do globo, realizado dentro das diversas mitologias ao redor do mundo, não é uma mera coincidência. O historiador Weisbauer observou que, embora a ciência tenha documentado muitas catástrofes globais, apenas o dilúvio ressoa através dos tempos em todas as culturas. Em algum ponto, a água ameaçou a existência frágil do homem. Ela observou ainda que os historiadores não podem ignorar o dilúvio, pois é a história universal mais próxima que a raça humana tem. Esses temas globais consistentes devem ter derivado do epicentro de Babel e com o desembolso do povo de Babel, junto com os povos sobreviventes e divergentes liderados por cainitas do sexto dia e os nefilins sobreviventes. Certamente Joséfo documentou o dilúvio e a realidade dos gigantes como a história mantida viva como conhecimento comum em todas as culturas. Agora, todos os escritores de histórias bárbaras fazem menção do dilúvio e desta arca, entre os quais está Berosus, o caldeus, escritor dos monumentos caldeus, mochos e tiaeus. Joséfo também reconheceu que Hierônimos, o escritor egípcio das antiguidades fenícias e minaceias, bem como muitos outros historiadores do mundo antigo, escreveu com autoridade sobre o grande dilúvio mundial. Joséfo ainda alistou Maneto Hesiode, Acataeus, Elamicos, Acusilaus como autores históricos, que também registrou firmemente o dilúvio como um fato. Além disso, lendas do subcontinente indiano revelam que um falo do céu inexplicavelmente estendeu a mão para uma jovem, sua filha terrena. Um ato de união foi completado entre o céu pai e a terra mãe, que produziu os gigantes, os Angirazes, como sua descendência. A prole semidivina, então, agiu como mediador entre os humanos e os deuses. As Angiras foram descritos no Catapars Brahmana como decrépitos e semelhantes a fantasmas. As lendas hindus registraram ainda uma antiga raça de gigantes, conhecida como Daitya. Eles eram descendentes da deusa Dite e dos deus Asyapa. O Daitya resistiu desafiadoramente aos deuses celestiais, recusando-se a honrá-los e adorá-los. E
Eventualmente, eles fizeram guerras contra os deuses. O Daiatia foram então destruídos pelos deuses. Frank Joseph escreveu que os Daiatia eram idênticos aos gregos titãs, que no início era uma raça virtuosa que mais tarde se tornou depravada e violenta, descarregando sua fúria nos humanos inferiores a quem haviam escravizado. Os Asuras são lembrados nos Vedas como semideuses. Os Asuras eram análogos às Dawana do outro mito hindu, que registrava que esses também eram gigantes. E como os Daiatia, os Danaua fizeram guerra aos deuses e foram derrotados. Essas lendas são exatamente as mesmas lendas do Mediterrâneo, e todas elas basearam sua mitologia na Bíblia. O Rig Veda registrou ainda os Marutis, deuses violentos da tempestade. Os Marutis eram os fortes, brilhantes e de um design terrível, um grupo terrível que devorava seus inimigos. Eles eram heróis nascidos juntos, luminosos, com uma força que fazia os homens tremerem. Marutis nasceram como os touros de Diu, jovens revis de Rudra, cheios de sinais terríveis. Eram gigantes assustadores, que se enfeitavam com ornamentos brilhantes. Marutis eram poderosos e belos em seu esplendor e fortes como montanhas. Eles rugiam como leões e tinham força como a ira de serpentes. Os Marutis também ocasionalmente caíram em descrédito com o deus Indra. A tribo Yorubá da África Ocidental retrata uma lenda na qual o ser supremo, o deus Olorum, ordenou ao deus Orixinalá que formasse seres da terra. Da mesma forma, de Madagascar, o deus criador ajudou sua filha, a Mãe Terra, a dar vida às suas bonecas de argila. Coincidentemente, além da Polinésia lembra Kane como nascida de sua mãe, a Mãe Terra, por seu pai Ku, também conhecido como Pai Céu. Na Nova Zelândia, dois deuses formaram uma união entre Hang, Pai Céu, e Papatuanka, Mãe Terra, para produzir 70 deuses descendentes. De acordo com Margaret e David Lamy, lendas semelhantes também podem ser encontradas nas tradições de Acoma, Ariara, Hopi, Apache e outros índios aborígenes e nas tradições japonesas e celtas, bem como no Dhammain da Índia. Da mesma forma, J.F. Bierley, que escreveu Paralemito, observa outra criação. Mitos de gigante culturas como os nórdicos, as tribos Sioux e Aloquim da América do Norte e os persas. Ele afirma que todas essas variantes utilizam árvores em sua mitologia, mas no final a alegoria ainda é a mesma. Mitos de árvores semelhantes também são encontrados no Japão, no Arandã da Austrália, nas Ilhas Gilbert e nas culturas islandesa e nórdica. As árvores eram empregadas da mesma maneira que as montanhas, como facilitadores ou locais de encontro ou união dos deuses do céu com a Mãe Terra. Bierlin escreveu que as raízes das árvores alcançam a Mãe Terra, enquanto seus galhos alcançam o Pai Celestial ou os deuses do céu. O autor Fleming Fergus observa que a mitologia celta afirma que as árvores formam uma ponte entre o céu e a terra e são um símbolo de regeneração ou reencarnação. As árvores são um substituto para o Monte Hermon em lendas alternativas que retratam o mesmo mito. David e Margaret Lamy escrevem que a árvore do mundo é tanto unificador quanto separador dos pais do mundo, Pai Céu e Mãe Terra.
Porque as árvores podem viver por centenas e centenas de anos, sua vida extraordinária representa a imortalidade dos deuses e do espírito imortal dada ao Nefilim original. A árvore do mundo é também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois o conhecimento nas culturas panteístas contém as chaves para a imortalidade e a reencarnação. Disse que os dragões protegem a árvore do mundo de maneira semelhante que querubins protegeram o Éden. Isto não é uma coincidência. Da mesma forma, os atlantes honravam a árvore da vida, sob a qual rituais sagrados e secretos eram realizados. Os atlantes chamaram essa árvore de árvore do dragão. Eles a utilizaram por suas qualidades curativas e provável imortalidade. Nessa mesma linha de teologia panteísta, a variante druídica do mito da criação se encaixa. Nessa tradição sombria de Tuatha De Danann, Tuatha era o panteão celta de deuses nascidos na terra que foram criados da deusa mãe Danu e de Ispater, deus céu. Danu é a água divina que veio do céu para o caos primordial da terra, criando o rio sagrado, o Danúbio. Ela fertilizou o carvalho sagrado que produziu Tuatha De Danann, o Nefilim, e é por isso que o carvalho é reverenciado nas religiões druidas. Ainda mais importante a este ponto, a árvore perene é sempre vista como um símbolo da imortalidade porque é sempre verde. Assim como os não sempre verdes representam a reencarnação, porque eles voltam à vida todos os anos. Um judeu cristão deve então ter cuidado com a árvore de Natal, pois a sempre viva e imortal representa o local de encontro dos deuses e da Mãe Terra e da criação dos Nefilins. Bulbos de árvores ornamentais representam a fertilidade, os ovos, e as deusas da fertilidade, Star, Isis, Gaia, Astarte, Asterote, Ninkosarg, assim como a Páscoa é uma variante de Star, Astarte e Asterote, e os ovos da Páscoa a representam e a fertilidade. Como detalharemos mais adiante neste livro, a Igreja Romana Primitiva, sob o patrocínio e influência direta do imperador Constantino, permitiu que rituais pagãos, simbolismo e tradições se misturassem e se misturasse ao cristianismo para que a nova religião estatal integrasse mais facilmente seus cidadãos e assim fornecer estabilidade dentro do império. Outros mitos de criação de gigantes em todo o mundo usam partes de as alegorias do Pai Céu, da Mãe Terra e da Árvore do Mundo, tende a cair em uma categoria totalmente diferente. O equilíbrio dos mitos da criação, que não estão ecoando a criação de gigantes, tende a ecoar a lembrança bíblica da humanidade mortal, sendo criada do barro e recebendo o sopro de Deus para trazê-los à vida. Agora consideremos o livro Enoque dos Gigantes, do qual já observamos que 200 anjos desceram ao Monte Hermon, onde coabitaram com as filhas dos homens, produzindo gigantes com seus descendentes. Isso começa a soar familiar com as lendas do panteísmo? Novamente temos anjos, deuses procriando com mulheres mortais em uma montanha. No segundo livro dos Segredos de Enoque, uma curiosa narrativa descreve uma ordem de Grigori que se aventurou do céu à terra a um lugar chamado Hermon. Esta colina de Hermon é outro nome do Monte Hermon na Alta Galileia. Ele está localizado na terra do rei Og e Xion, na garganta de Arnon. O Monte Hermon era conhecido pelos sidônios como Sirion e pelos amorreus como Senir. O Monte Hermon estava localizado nas terras herdadas por Manassés de Baassã e Baal Hermon e Gileade. Senir, Hermon, Sirion são mencionados nos Salmos e nos Cânticos de Salomão, bem como lembrados como um lugar onde pinheiros cresciam em abundância por Ezequiel. Lemos o seguinte em outra tradição, de acordo com o guia espiritual.
anjo caído ou demônio Megadriel. D. O livro de Megadriel, Guerra no Céu. E eis que os vigilantes desceram à terra no lugar chamado Ardos, que fica no cume do Monte Hermon. E eles transformaram sua essência angelical em formas de homens. E os vigilantes que desceram a Ardos eram 200. E eles eram conhecidos desde então como Grigório. E imediatamente após sua descida à terra, eles tomaram mulheres para si como esposas e pecaram com elas. E as esposas de Uatcher conceberam e deram à luz criaturas abomináveis chamadas Nefilim. Monte Hermon é definida por Unger como montanha sagrada. De acordo com Andrew Collins, no Monte Hermon, os observadores fizeram juramento, vinculando-se por imprecações mútuas, aparentemente sabendo muito bem as consequências que seus pecados pretendidos teriam para eles e para a humanidade. Foi um pacto comemorado no nome dado ao local da sua chamada queda. Este nome era Harém em hebraico, também conhecido como Hermon, e sua tradução significa maldição. Outro relato do livro de Enoque relata que foi Shemiasa, Azazel, que forçou os anjos caídos na geração de Jared a jurarem não abandonar seu plano de violar as leis da criação no Monte Hermon. Portanto, o Monte Hermon foi dedicado à violação das leis da criação pelos anjos caídos, a dedicação desconhecida a que o dicionário de Unger se refere. Lendas judaicas registram que foi Shemiasa que limitou os 200 ao juramento maligno de acasalar-se com humanos, sob pena de harém anátema para levá-lo até o fim. O juramento amaldiçoado do harém ou Hermon. O anátema é definido como uma solene maldição eclesiástica de denúncia, que seriam declarados malditos se não cumprissem o plano. Agora, como você deve se lembrar, Karsag foi descrito na epopeia de Gilgamesh como o lugar onde o céu e a terra se encontram. Curiosamente, acreditava-se que Karsag na antiguidade era sinônimo de Monte Hermon, ou pelo menos em sua vizinhança imediata na cordilheira Antilíbano. Mais uma vez, tudo isto conecta mais aos mitos do panteão a fonte gerada no Gênesis, com Azazel sendo o padrinho da máfia celestial, permitindo apenas as corrupções panteístas ao relato bíblico preciso. Os registros históricos seculares, inexplicavelmente e aparentemente falsamente, promovem as lendas luminosas da pré-história, segundo as quais atos vis cometidos por anjos caídos eram atos justos e benevolentes de deuses bondosos. Esse tema de reversão de papéis, pelos quais deuses, anjos caídos, eram deuses benevolentes, fornecendo conhecimento e civilização à humanidade, era uma constante em todas as mitologias desde a pré-história. Testemunha da Atlântida e do Egito, ambos contêm mitologias pervertidas no mesmo espírito. Atlântida e Egito foram considerados fontes de mitologia para grande parte do mundo antigo, que um olhar mais atento é necessário. Na verdade, é por meio das lendas atlânticas que podemos melhor compreender e conectar as mitologias subsequentes à catástrofe do dilúvio. Capítulo 17. Atlantes. Calem-se, povo da ilha e seus mercadores de Sidom, a quem os marinheiros enriqueceram. Envergonha-te, ó Sidom, e tu, ó fortaleza do mar, porque o mar falou. Atravesse para Tarsis, uivai, povo da ilha. É esta a sua cidade de folia, a velha cidade cujos pés a levaram a se estabelecer em terras longínquas. Quem planejou isso contra Tiro, o concessor de coroas, cujos mercadores são príncipes, cujos comerciantes são famosos na terra? O Senhor Todo-Poderoso planejou isso, para abater o orgulho de toda a glória,
e para humilhar todos os que são renomados na terra. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Ele deu uma ordem a respeito da Fenícia ou Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Isaías, capítulo 23, do verso 9 e 11. Por que a intelectualidade moderna descarta a ideia de um dilúvio histórico global? Essa intelectualidade elitista ostenta fanaticamente uma fé secreta e clandestina por meio de sua denúncia obstinada de um dilúvio global. Em seu livro Mundo Subterrâneo, As Origens Misteriosas da Civilização, Graham Hancock observou que quase qualquer explicação, por mais estúpida e aceitável do que a interpretação literal de que houve um dilúvio global. Como exemplo, Alan Dunes, professor de Antiguidade e Folclore da Universidade de Califórnia, em Berkeley, destacou essa doutrina acadêmica de negação, inacreditavelmente afirmando que o mito é uma metáfora, por meio da qual a projeção cosmogênica de detalhes no nascimento humano, onde cada criança nasce em uma inundação de líquido amniótico, é de alguma forma expressa pela mitologia do dilúvio. Por outro lado, Hancock argumenta que as investigações devem ser montadas em por que os arqueólogos, etnólogos e antropólogos continuam a descrever as semelhanças entre esses mitos de inundações de destruição da terra como coincidentes, entrincheirados no exagero e relevantes como testemunho histórico. Surpreendentemente, a historiadora Susan Bauer afirma que os historiadores não deveriam destacar o dilúvio porque há muitas coincidências e detalhes comuns para serem ignorados. Ela observa ainda que muitos cientistas e historiadores manipulam e inventam descobertas e dados para promover suas próprias carreiras e agendas, enquanto outros permitem que seus preconceitos enviessem seus julgamentos a ponto de apenas os tolos e, é claro, aqueles com agendas aceitá-los reivindicações inventadas de autoridade e precisão. No Timeu de Platão, Platão diz isto, ao retratar a conversa de Solon com o sacerdote egípcio a respeito da Atlântida. Você se lembra de apenas um dilúvio, embora tenha havido muitos. Na verdade, o sacerdote egípcio afirmou que houve muitas catástrofes globais ao longo dos tempos causadas pela água e pelo fogo. No entanto, é o último dilúvio no qual este trabalho se concentra, o dilúvio da Bíblia, Atlântida, Mu, Divarca e as incontáveis outras lendas e mitos que devidamente preservaram esta mais recente catástrofe de dilúvio para gerações futuras. A passagem profética de Isaías 23, que introduz este capítulo, descreve vividamente a destruição da famosa e antiga cidade pós-diluviana de Tiro pelos assírios. No entanto, os meios para a destruição de Tiro são desconcertantes, pois a catástrofe vem das forças da natureza e não das mãos dos assírios. Além disso, Tiro não era uma ilha, mas uma cidade costeira. Portanto, Isaías 23 é uma profecia criptografada, a qual retornarei na última metade deste livro. Esta passagem contém 3 eventos cataclísmicos importantes dentro de suas alegorias crípticas. A destruição de Tiro é o primeiro evento. O segundo evento é profeticamente relevante para a futura cidade de Babilônia. O terceiro evento é mostrado em uma descrição da destruição daquela famosa cidade e a ilha da antiguidade e mitologia atlântida. Dentro da passagem enigmática de Isaías, são importantes, em primeiro lugar, considere que Tiro é citado como concessor de coroas, que desperta ecos curiosos de Nippur, o lugar onde o céu encontra a terra, o lar dos senhores do anel, onde reis nefilins antediluvianos foram ungidos e receberam autoridade para governar. Observe que também Isaías pressiona para declarar que Deus humilhou o orgulho e a glória de todos os renomados da terra por meio de uma catástrofe global aquosa.
Como aprendemos anteriormente, o livro da sabedoria claramente aplicava o orgulho figurativamente aos reis Nefilim réprobos, assim como Gênesis descreveu claramente os potentados Nefilim malignos como heróis da antiguidade e homens de renome. Isaías então observa francamente que esta cidade-ilha foi destruída pelo mar e tremendo mais uma vez, ecoando a conflagração de desastres de dilúvio que incluíram terremotos, vulcões e inundações. Além disso, esta passagem observa misteriosamente que os sobreviventes escaparam da cidade-ilha e dos desastres para se estabelecer em terras distantes. Mais uma vez ecoando os 7 sábios atlantes, que começaram novamente a tutorar os sobreviventes incivilizados e analfabetos da raça humana após o dilúvio. Finalmente, cidade velha. Velha é mais um marco primordial. Esta frase e outras é um marcador claro utilizado nas escrituras para denotar a época antes do dilúvio. Belassur, reconhecido pelos gregos como Berusos, o historiador que traduziu a composição em 3 volumes da história da Babilônia, teve pensamentos interessantes e relevantes sobre a cidade de Babilônia. Berusos era um sacerdote caldeu do templo de Belos e, de acordo com Stinse, um sacerdote de Marduk. Berosus foi contemporâneo de Alexandre, célebre como grande astrônomo e historiador que escreveu 3 livros em gregos, todos professando ter sido fundados nos arquivos antigos do templo de Belos. Os governantes gregos que se sucederam comissionaram Berosus para compor um livro concebido para ser uma história viva para a sabedoria dos ancestrais de Berosus. Mas, infelizmente, suas obras foram perdidas após a queda do Império Romano. Acredita-se que Berosus teve acesso às antigas tábuas de argila do templo, tábuas feitas antes do dilúvio e originárias da cidade antediluviana de Sipar. Ele foi considerado um dos últimos herdeiros da antiga astrologia suméria. 10 gerações da época dos deuses, observando que o primeiro deus, o Anis, era um ser semelhante a um peixe, vindo do mar para a costa. Apenas extrato das obras de Berus sobreviveram em fragmentos preservados nos escritos de Josefo, Sincelo, Eusébio e outros. Berusus escreveu que a Babilônia foi utilizada alegoricamente pelos sacerdotes caldeus para uma cidade antediluviana, a primeira cidade das cidades, que só poderia ter sido Atlântida. Na verdade, Frank Joseph acredita que, quando a Bíblia descreve Tiro e Babilônia nessas passagens, na verdade está descrevendo a prosperidade e a destruição de Atlântida, o império antediluviano nascido no mar. A tradição atlante, os autores atlantes modernos afirmam que Poseidon era um anjo, filho de Deus, um vigia, governante, arconte, a quem o continente Atlântida foi repartido, enquanto o equilíbrio da terra foi repartido com outros deuses em graus variáveis. Assim como já observei, Deuteronômio, capítulo 32, no verso 8, descreve que a terra foi dividida entre os filhos de Israel, dependendo da tradução bíblica do texto massorético que você escolher examinar. Na verdade, a obra Crítias de Platão afirma que os deuses dividiram a terra, com a Atlântida sendo a porção de Poseidon. Poseidon foi o deus principal e fundador da civilização atlante. Os deuses observadores herdeiros, então, construíram templos em suas terras para adoração e sacrifícios rituais como centros de culto. Na Atlântida, Poseidon construiu seu grande templo para seu culto ao touro em sua capital, no extremo sul do continente. Os deuses da herança atlante eram todos conhecidos como intermediários entre o homem e o caos, de outra forma identificados como observadores, arcontes e anjos serafins.